O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Vivemos em um mundo cheio de ameaças, desafios, perigos visíveis e invisíveis. Muitas vezes, somos cercados por incertezas, problemas financeiros, doenças, traições, injustiças, perseguições, pressões familiares, cobranças do trabalho, medo do futuro. Em certos momentos, parece que tudo à nossa volta conspira contra a nossa paz. O coração dispara, a mente se perturba e a coragem parece desaparecer como um sopro no vento. Mas o salmista Davi nos ensina algo extraordinário. Não importa o tamanho das ameaças, se Deus é a nossa luz, salvação e força, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Hoje eu quero te conduzir em uma reflexão motivacional, espiritual e profundamente transformadora. Vamos aprender juntos, com base na palavra de Deus, como ter coragem quando tudo ao redor ameaça. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa apenas com um simples gesto. A coragem que vem da luz de Deus. Davi começa declarando: O Senhor é a minha luz. A luz é o que dissipa as trevas, mostra o caminho e revela a verdade. Quando estamos cercados de medo, muitas vezes é porque estamos andando em meio às sombras da incerteza. O medo se alimenta daquilo que não conseguimos ver ou controlar. Mas a coragem nasce quando nos lembramos que Deus é luz, não uma luz qualquer, mas uma luz que nunca se apaga, que não depende da energia humana, que não falha em dias nublados. É uma luz que ilumina não apenas o caminho à frente, mas também os recantos mais escuros da nossa alma. Quando deixamos essa luz entrar, o medo perde a força. Não porque o perigo deixou de existir, mas porque agora conseguimos ver com os olhos da fé que Deus está no controle. 2. A coragem que vem da salvação. Davi também diz: O Senhor é a minha salvação. Isso significa que a coragem não se baseia na nossa capacidade de resolver tudo, mas na certeza de que já fomos resgatados por Deus. O que pode realmente nos derrotar? A morte? A perda? A traição? A Bíblia afirma que em Cristo já temos vitória sobre todas essas coisas. Quando sabemos que a nossa alma está segura em Deus, nenhuma ameaça externa pode roubar a nossa esperança. A salvação não é apenas uma promessa para o futuro eterno. Ela é também uma fonte de coragem para o presente. Se Deus já nos salvou do maior inimigo, o pecado e a condenação, por que teríamos medo de inimigos menores? 3. A coragem que vem da força de Deus. Davi prossegue: O Senhor é a força da minha vida. Note que ele não diz: Eu tenho força, mas o Senhor é a minha força. Essa é a diferença. Muitas vezes desmoronamos porque acreditamos que precisamos enfrentar tudo sozinhos. Nos sobrecarregamos tentando ser fortes o tempo todo. Mas a verdade é que nossa força humana é limitada. Chega uma hora em que não conseguimos mais resistir. É justamente nesse ponto que precisamos lembrar: a coragem verdadeira não vem de dentro de nós, mas de Deus que habita em nós. Ele é a fonte inesgotável de energia espiritual, emocional e até física. Quando nos apoiamos nessa força divina, conseguimos permanecer de pé, mesmo quando tudo parece querer nos derrubar. 4. Enfrentando os inimigos invisíveis. O medo nem sempre tem rosto. Às vezes, os maiores inimigos são invisíveis. Ansiedade, insegurança, lembranças dolorosas, pensamentos negativos. Eles nos cercam como exércitos invisíveis, nos fazendo acreditar que não vamos aguentar. Davi sabia o que era ser perseguido, injustiçado e traído. Ele enfrentou gigantes, exércitos e também batalhas internas. Ainda assim, ele declarou: De quem me recearei? Esse é o segredo. Não é negar o medo, mas declarar em fé que Deus é maior do que o medo. Quando afirmamos isso em voz alta, não apenas lembramos a nós mesmos, mas também enfrentamos os inimigos invisíveis com a espada da palavra de Deus. 5. O exemplo de Davi. Para nós. Hoje,
Se Davi, um homem que foi caçado como um criminoso, que dormiu em cavernas, que enfrentou guerras e traições dentro da própria casa, conseguiu dizer: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Nós também podemos. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus mesmo quando o medo grita alto. E essa decisão só é possível quando temos a convicção de que Ele é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa força. 6. Aplicando isso à nossa vida prática. Quando o medo do futuro te paralisar, declare: "O Senhor é a minha luz." Quando a sensação de derrota bater, lembre-se: "O Senhor é a minha salvação." Quando você sentir que não tem mais forças, confesse: "O Senhor é a força da minha vida." Essas declarações não são apenas frases de efeito. Elas são armas espirituais poderosas. Quanto mais repetimos, mais nossa mente e coração são moldados pela verdade da palavra. 7. O convite à coragem, hoje. Talvez você esteja passando por uma fase difícil agora. Pode ser que tudo ao redor esteja ameaçando a sua paz. Talvez você tenha perdido algo importante, ou esteja enfrentando algo que parece impossível de vencer. Mas escute, a coragem que você precisa não está distante, não está em livros de autoajuda, não está em filosofias humanas, ela está em Deus. Hoje, Ele te chama para descansar nele. Não significa que os problemas vão desaparecer, mas significa que você não vai enfrentá-los sozinho. O Senhor é contigo. E se Ele é por você, quem será contra você? Como ter coragem quando tudo ao redor ameaça? Baseado em Salmo 27:1. Coragem para enfrentar batalhas prolongadas. Um dos maiores desafios da vida é quando a luta não tem prazo para acabar. Às vezes esperamos uma vitória rápida, mas a realidade nos mostra guerras que duram meses ou anos. Uma enfermidade que exige tratamento longo. Um casamento que precisa de restauração. Um vício que insiste em voltar. Uma porta que demora a se abrir. Davi sabia o que era viver perseguições que se estendiam por anos. Ele fugiu de Saul durante muito tempo, sem saber quando a promessa de Deus de que seria rei iria se cumprir. Mesmo assim, ele não desistiu. A coragem nesses momentos não está em ver o fim da batalha, mas em confiar que Deus sustenta cada passo no meio dela. 2. Coragem para enfrentar injustiças. Poucas coisas nos roubam mais a coragem do que a injustiça. Ser acusado falsamente, ser deixado de lado, ser traído por quem confiávamos, isso abala o coração. Davi foi injustiçado diversas vezes. Saul, que deveria ser seu protetor, o tratou como inimigo. Absalão, seu próprio filho, se levantou contra ele. Pessoas próximas o abandonaram. E mesmo assim, ele declarou: "De quem me recearei?" A coragem para enfrentar injustiças vem de lembrar que Deus é o justo juiz. Ele vê o que os outros não veem. Ele conhece a verdade do seu coração. Ainda que o mundo inteiro se volte contra você, o Senhor continua sendo seu defensor. 3. Coragem no silêncio de Deus. Talvez um dos momentos mais difíceis seja quando oramos, buscamos, clamamos, e parece que Deus não responde. O silêncio de Deus pode nos dar a sensação de abandono. Mas entenda algo profundo. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino. Às vezes, ele silencia para fortalecer nossa fé. Outras vezes, para nos ensinar a esperar. Em outras ocasiões, para trabalhar em áreas que ainda não entendemos. A coragem, nesses momentos, é dizer: mesmo sem ouvir, eu confio. Mesmo sem entender, eu permaneço. Mesmo sem ver, eu acredito. Esse tipo de coragem não é natural, mas é fruto da confiança no caráter de Deus. Coragem para não desistir. O inimigo sabe que não pode destruir alguém que confia em Deus, então ele tenta convencer a pessoa a desistir. O desânimo é uma das armas mais fortes contra a coragem. Davi, em vários salmos, expressou o peso da alma abatida. Ele chorou, gemeu e até perguntou: "Até quando, Senhor?"
mas no final, sempre voltava a declarar: eu confio no Senhor. Coragem não é nunca pensar em desistir, mas é não permitir que o desânimo vença a sua fé. 5. Coragem. Para esperar o tempo de Deus. Outra lição preciosa. A coragem não está apenas em lutar, mas também em esperar. O Salmo 27 termina com um conselho poderoso. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortaleça-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Esperar não é ficar parado, é continuar crendo, servindo e vivendo, mesmo quando a resposta ainda não chegou. A espera pode cansar, mas é nela que o coração é fortalecido. É nela que aprendemos que o tempo de Deus é perfeito e que ele nunca chega atrasado. 6. A coragem de confiar. Além da visão. O medo sempre trabalha no que vemos. O inimigo quer que fixemos os olhos no exército que nos cerca, no problema que nos ameaça, na dor que nos sufoca. Mas a fé nos chama a olhar além. A coragem verdadeira é andar por fé, e não por vista. É declarar como Davi: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso não significa negar a realidade, mas crer que existe uma realidade maior. Deus é soberano e ele tem a última palavra. 7. Jesus, o maior exemplo de coragem. Se queremos entender coragem em sua forma mais pura, precisamos olhar para Jesus. Ele sabia que seria rejeitado, traído, humilhado e crucificado. Sabia que o peso do pecado do mundo inteiro cairia sobre ele. Mesmo assim, seguiu até o fim. No Getsêmani, ele chegou a suar gotas de sangue diante da angústia, mas declarou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. A coragem de Jesus nos ensina que não é a ausência de medo, mas a entrega total à vontade de Deus. Se ele enfrentou a cruz por nós, podemos enfrentar nossas batalhas confiando que ele está conosco em cada passo. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Você pode ser a resposta que outra pessoa tanto esperava.